Olá pessoal, como é que vão? Tudo bem? Então vamos aqui para mais uma aula de inglês, onde nós vamos continuar com a parte 2 do Simple Present, tá bom? Nós vimos a primeira parte desse tempo verbal tão importante, agora nós vamos ver a segunda parte, que é justamente o verbo auxiliar do, na forma interrogativa, tá certo? A gente sabe que do, como verbo principal, significa fazer, tá bom? Mas ele, como auxiliar, na forma interrogativa, ele assume um outro caráter. Vamos observar aqui como é que isso funciona. Por exemplo, uma frase na afirmativa. You live in Salvador, ou seja, você mora em Salvador. Se eu quiser perguntar em inglês, você mora em Salvador? Eu tenho que usar o verbo auxiliar, o do logo no início da frase e a interrogação no final. Do you live in Salvador? Então, o verbo auxiliar do aqui ele não tem tradução, tá certo? Ele está aqui como auxiliar para o Simple Present na forma interrogativa, tá bom? Então, do you live in Salvador? Você mora em Salvador? Uma outra frase aqui na afirmativa. They study every day. Eles estudam todos os dias. Se eu quiser perguntar isso em inglês, basta, se eu quiser perguntar se eles estudam todos os dias, basta acrescentar o do logo na frente e a interrogação lá no final, tá certo? We have to wait, ou seja, nós temos que esperar. Se eu quiser perguntar nós temos que esperar, então você simplesmente acrescenta o do e a interrogação no final, tá bom? Então, o do aqui ficou bem claro como é que funciona como verbo auxiliar na forma interrogativa, tá certo? Vamos avançar aqui para vermos o seguinte. Na forma interrogativa, nós também utilizamos o verbo auxiliar does, tá certo? Does. Does, ele também funciona como fazer, mas na terceira pessoa do singular. Daqui a pouco eu vou explicar isso aí direitinho para vocês. Mas vamos prestar atenção aqui na forma auxiliar. Vamos lá. Aqui eu tenho uma afirmação, tá? Que traz o seguinte. Ela estuda aqui. Professor, mas o que é esse studies aqui? She studies here, studies. Isso aqui vocês já vão entender, tá? Só um momentinho que vocês já vão saber o que é isso aqui. Vamos avançar para cá. She studies here, ou seja, se eu quiser utilizar o verbo auxiliar aqui para a pergunta, é o does, tá certo? Mas veja o que aconteceu. O verbo study, na afirmativa, ele tinha um IS ao final. Já na interrogativa, na pergunta, ele voltou à sua forma normal, study. O que aconteceu aqui? Presta atenção. Does, neste caso aqui, ele é usado para he, she ou it, ou seja, a terceira pessoa do singular. Se eu quiser fazer uma pergunta, tá certo? Uma pergunta e estiver na terceira pessoa do singular, um desses pronomes aqui, ou até mesmo um nome próprio, tá certo? Como Maria, José, João e assim por diante, tá? O verbo auxiliar será does, tá certo? E ele volta o verbo principal para sua forma original, tá bom? Então aqui, por que ele ficou studies aqui? Vamos tentar explicar da seguinte forma para vocês. O Simple Present tem algumas regras, tá bom? E uma dessas regras, a regra geral, diz o seguinte. Na terceira pessoa do singular, acrescenta-se S ao final do verbo. Então, o que acontece aqui? She lives, tá bom? Não quero a tentação de falar lives aqui, cuidado, tá bom? She lives, ela mora. He cleans, ele limpa. It barks, ele late. João works, tá vendo? Nome próprio aqui, S ao final do verbo. Esse S ao final do verbo não é plural, tá bom? Então aqui o que acontece é que está na terceira pessoa do singular e a regra para o Simple Present diz que tem que acrescentar o S ao final do verbo, tá bom? Ela mora, ele limpa, ele late, João trabalha e assim por diante, tá bom? Essa é a regra geral. Mas aí nós temos as exceções. Então presta muita atenção aqui para o seguinte. Se os verbos estão terminados em O, SS, SS, S, CH, X, SH e até em Z, tá? Não coloquei aqui, mas Z também.
O que acontece com eles? Vamos lá. O exemplo aqui, she goes. O verbo go significa ir, tá certo? Mas está terminado com ok, então o que acontece? Eu acrescento o es ao final. She goes, ou seja, ela vai. He fixes. Fix termina com x. Fix é o verbo consertar. Então, he fixes. Ele conserta. Maria watches. O watch é o verbo assistir. Termina com ch. Então, coloco es, tá? No final. She kisses. Kiss é o verbo beijar. Ela beija. Então, termina com dois S, tá bom? Tá vendo aqui? SS, termina com dois S, então coloco ES ao final. Então, a regra para essa seção é a seguinte: os verbos terminados em O, S, SS, CH, X, SH e Z, eu acrescento ES ao final do verbo, tá certo? Só para essas condições aqui de verbos, tá? Então, vamos agora para uma terceira condição, que é uma condição que confunde muitos estudantes. Verbos terminados em Y precedidos com uma consoante, ou seja, que tem uma consoante antes dele. Olha o que acontece. He studies. Esse studies aqui é o verbo study, tá certo? Estudar. Então, o que aconteceu aqui? É o verbo que termina com Y, tá certo? Mas antes dele tem uma consoante. Então, o que acontece aqui? Eu troquei o Y por IES, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. She cries. O verbo to cry significa chorar. Então, como ele termina com Y e tem uma consoante antes dele, eu coloco IES ao final do verbo, tá certo? It tries. O verbo try, to try, significa tentar. Então, como termina com Y, tem uma consoante, a letra R aqui antes, então coloco IES ao final do verbo, tá bom? Ele estuda, ela chora, ele tenta ou ela tenta, tá bom? Então, somente para os verbos terminados em Y, preciso por consoante. O que acontece se o verbo termina em Y e está precedido por uma vogal, ou seja, tem uma vogal antes? Vai seguir a regra geral, tá certo? Neymar plays. Ou seja, Neymar joga, e aí o complemento da frase, tá bom? Mas veja aqui, termina com Y, mas tem uma vogal antes. Então, acrescenta simplesmente o S ao final do verbo, seguindo a regrinha geral que nós vimos aqui, tá certo? Então, é uma questão de costume, de hábito apenas, tá certo? É uma regrinha que no início chega a confundir um pouco os estudantes, mas logo com a prática e com o contato direto com textos e o inglês mesmo, ele consegue, né, ele consegue facilmente entender o porquê dessas regrinhas aqui, tá bom? E aí ele não se perde mais, certo? Vamos avançar aqui para o seguinte. Nós temos a forma negativa utilizando dois auxiliares, o don't e o doesn't, tá? Isso aqui é a forma contraída, a forma mais corrente que nós encontramos na língua inglesa. Eu peguei essa tabela aqui do site Toda a Matéria na internet para mostrar para vocês. Isso aqui está muito simples, né? Com a forma negativa, a forma negativa do verbo to work, que é trabalhar. I do not work ou I don't work. Ambas as formas estão corretas, tá certo? Eu posso utilizar tanto I do not quanto I don't, mas vocês se habituem com essa forma contraída aqui, porque é a mais utilizada, tá certo? Ela serve para dar mais fluência ao idioma. Então, reparem que aqui na terceira pessoa do singular muda, tá certo? Muda. He does not work ou he doesn't work. She does not work ou she doesn't work. It does not work ou it doesn't work. Tá? Uma forma ou a outra está correta, mas essa daqui é a forma mais corrente, tá bom? Então, reparem que é muito fácil, o verbo não muda, né? O verbo work, olha, ele continua igualzinho lá do início até o fim, não houve mudança nenhuma, tá certo? Só vai mudar mesmo aqui na terceira pessoa do singular, fiquem atentos com isso sempre, tá certo? We don't work, you don't work, they don't work e assim por diante, tá bom? Vamos prosseguir aqui, que eu quero mostrar para vocês duas ilustrações
que demonstram bem uma diferença entre as funções dos verbos auxiliares e verbo principal. Então tem aqui um fantasma, né, que está fazendo uma reflexão. Why does everyone run away from me? Why does everyone run away from me? Lembre-se que o why significa por quê, tá? É uma interrogativa word também. Por quê? Então, por que todo mundo foge de mim? Run away. Run away significa fugir, né, correr para longe, enfim. Tem esses significados, tá bom? Então, por que as pessoas, por que todo mundo foge de mim? Né? Does aqui, ele não tem tradução, ele é um verbo auxiliar de fato, tá certo? Porque está na interrogativa e não é o verbo principal. A gente já tem um verbo aqui, que é o run, tá certo? Run away, que aqui nós temos um phrasal verb, a gente vai estudar isso ainda em detalhes nas aulas posteriores, o que são os phrasal verbs, tá bom? Então, aqui é de fato um verbo auxiliar para a forma interrogativa do simple present, tá bom? Não é traduzido, certo? Agora presta atenção nessa daqui. Então eu tenho duas mulheres observando uma menininha com uma serra elétrica fazendo suas artes aqui, vamos dizer assim, né? She does this when she's tired. She does this when she's tired. Tá? O que acontece aqui? Does tem uma tradução nesse caso, tá certo? É uma afirmação, tá? Não tem aqui nenhuma interrogativa, nenhuma negativa. E do, nesse caso aqui, nessa sentença, antes de quando, que é when, é uma sentença. Ela faz isso quando ela está cansada, né? Enfim, ela faz isso quando ela está cansada. Does significa faz, tá certo? Tá na terceira pessoa do singular. Então, só para reforçar aqui pra gente, esse does que está aqui é o verbo principal na terceira pessoa do singular, por isso ele é traduzido. Aqui ele não é traduzido porque é uma forma, é um verbo auxiliar para forma interrogativa. Já aqui a gente percebe que ele é um verbo, tá certo? O verbo é sempre uma ação, um ato, então ela está fazendo uma ação e ele está na terceira pessoa do singular, por isso que tem ES ao final, porque do termina com O, não é verdade? Então a regra diz o seguinte: verbos terminados em O, coloco ES ao final, tá bom? Então ela faz isso quando ela está cansada, tá aqui a explicação, certo? Vamos aqui então para outra, essa tirinha em quadrinhos do Calvin, né? Ele diz o seguinte: Me, Tarzan, King of Jungle. Então você percebe aqui que ele está imitando o Tarzan, um personagem que muita gente conhece, o rei da selva, essa coisa toda, tá? E a menina, né, que estava brincando com uma boneca, com um coelhinho, diz o seguinte: Nice underpants. Does your mom know you are over here like this? Bom, vamos lá então, tá certo? Does your mom know you over here like this? A gente vai entender ainda que like não é só gostar, tá certo? A gente vai ver outras aulas em que nós vamos ver que like tem outras funções também, mas vamos lá. Nice underpants. Underpants são o quê? São roupas de baixo, né? Cueca, calcinha, as roupas íntimas, tá certo? Então, cuecas legais. Sua mãe sabe que você está aqui assim, desse jeito, tá? Here like this, assim, desse jeito, dessa forma. Então, does, aqui também ele é um verbo auxiliar, tá certo? Porque ele está numa forma interrogativa. Nós temos um verbo principal que é know, know que significa saber, conhecer, tá certo? Então sua mãe sabe que você está aqui desse jeito, dessa forma, só de cueca na rua, né? É isso que a menininha quis dizer. E ele, né, chateado aqui, nervoso, diz o seguinte: I don't think Jane ever said that to Tarzan. Tá? Don't é a forma negativa, tá certo? Nós vimos agora há pouco. Então eu não acho que Jane já disse isso para Tarzan, né?
ele acha que a menininha tinha que entrar na brincadeira, né? Mim, Tarzan, você, Jane, essa coisa toda, né? Mas ela não entrou na brincadeira dele. Na verdade, ela até mesmo fez uma piada e ele não gostou muito. Ele achou que a menininha precisava entrar na brincadeira também. Então, eu não acho que Jane já disse isso para o Tarzan em algum momento. Então, don't tá aqui de novo, tá certo? Eu não acho que, tá bom? Então, don't na forma da negativa aqui pra gente, certo? Então, forma interrogativa, forma negativa, e assim que a gente vai observando esses verbos nos textos em inglês, seja em textos, né, com imagens como as tirinhas, os cartoons e as charges, ou seja em textos informativos também, como nós ainda iremos ver, tá bom? Então, por hoje nós ficamos por aqui com essa videoaula. Faz esses propostos para a gente fixar bem esse assunto, tá? É um assunto que ele causa alguma confusão no início, mas como eu falei, conforme a gente vai pegando as aulas, a gente vai entrando mais em contato com a língua inglesa, a gente consegue absorver todas essas regras, todos esses detalhezinhos com mais facilidade, tá bom? Então é isso aí. Take care. Bye bye.